Olá, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria de ciências, né? Na matéria de ciências, esse conteúdo vai estar presente lá nas páginas de número 12 até a página de número 15, tá? Então, quando encerrar a nossa videoaula, as explicações que a tia vai dar, vocês vão o quê? Vocês já têm como tarefinha fazer a leitura dessas páginas, tá? Daquela forma que a gente faz em sala de aula, né? Que a gente faz uma leitura para identificar o que está sendo abordado no texto, a gente faz uma segunda leitura para compreender o texto, uma terceira leitura para deixar o quê? Para assimilar mais algumas informações que a gente possa ter deixado nas primeiras leituras. Quanto mais eu leio, mais informação eu vou assimilando, ok? Então vamos lá. Nessa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre a matéria, né, que é o conteúdo de hoje, e vamos falar sobre as mudanças de estados físicos da matéria, tá? Primeiramente, o que é matéria, tá? Ai, tia, matéria é a mesma coisa que disciplina, português, matemática? Não é dessa matéria que nós estamos falando. Quando a gente está falando de matéria, a gente está falando em ciência, a gente está falando de tudo, tá? Todo o elemento, todos os corpos, todas as coisas que existem no universo é matéria. Então, o meu pincel é uma matéria, o nosso corpo é uma matéria, os objetos que estão aí, ó, na sua casa ao redor, a geladeira, a mesa, o sofá, a televisão, tudo isso é chamado de matéria. Então, a definição de matéria, uma das definições mais básicas que nós temos é que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, tá? Tudo que nós temos, né, ao nosso redor, inclusive nós mesmos, nosso corpo, ele preenche um lugar no espaço, né? Então você vai perceber, se eu estou aqui, ó, dando aula, não tem como, né, outro corpo estar no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar que eu. Tem como um corpo tal na minha frente, pode estar no lado direito, no lado esquerdo, na parte atrás, né? Pode estar em cima, né? Embaixo de mim, quando eu estou aqui, ó, em pé, embaixo de mim tem o chão, né? O piso, mas exatamente no mesmo lugar não, porque cada matéria, né, ocupa um espaço, né? O que acontece? A matéria, né, quando a gente está falando desse conteúdo, nós temos a matéria, o corpo, e nós temos o quê? O objeto. A matéria, a gente fala que ela tem, quando a gente tem uma porção, ou seja, uma parte, um pedaço da matéria, nós nomeamos como corpo. Já quando nós temos o quê? Esse corpo transformado, modificado, ele vai ser o quê? O objeto. Então, corpo transformado e com uma função definida, a gente já nomeia como o quê? Como objeto, ok? Então, tudo isso aqui, o corpo e o objeto, são matérias? São, que ocupam um lugar no espaço. Mas o corpo é uma porção da matéria e o objeto já é esse corpo que sofreu o quê? Uma transformação e tem uma função. A matéria, né, no universo, em todo o espaço que nós temos, ela pode ser encontrada em estados físicos diferentes, né? Se a gente for pensar aqui, ó, eu vou pegar o meu pincel, né? O pincel, ele já é o quê? Sólido. Ele tem uma forma definida. Então, eu vou dizer que o meu pincel, ele está no estado sólido. Aqui, dentro desse recipiente, né? Vocês, que a gente usa sempre na sala de aula, para higienizar a mão de vocês, é o quê? O álcool e gel. Então, quando eu borrifo na mãozinha de vocês, no materialzinho de vocês, o álcool gel não, o álcool líquido, né? No caso, estado líquido. Nós temos também o quê? Quando eu lanço o álcool, né, ó, que é o ambiente, o que acontece? O álcool, ele tem a capacidade de evaporar, né? Ele vai sumindo com o tempo, ele vai se transformando em vapor. Aí nós vamos ter o quê? O estado gasoso.
e no estado que? Gasoso. Pode ser encontrado nesses 3 estados. O que acontece? Quando ela está nesses 3 estados, né, principalmente a água, né, que é a matéria que tem a capacidade de pegar e ficar transitando nesses 3 estados, né, tem o que eu chamo de mudanças de estado físico. Por exemplo, como eu disse, quando a gente borrifa o álcool, né, ou quando você joga água no chão, e se você deixar essa água, com o tempo, com o passar do tempo, essa água ela vai o quê? Ela vai sumir, ela vai desaparecer, né? De que forma que ela sumiu? Ela evaporou. Então, para mudar, no caso, do estado líquido para ir para a forma de vapor, que é o estado gasoso, houve uma transformação. E essa transformação, ela acontece por causa do que a gente chama de mudança da temperatura. Tá? Então, para que ocorra a mudança de estados físicos, ocorre a mudança da temperatura, ou seja, né, a temperatura ela vai estar mais elevada, ou seja, o calor, vai acontecer o calor, ou a temperatura ela vai estar mais baixa, né, que aí a gente chama que vai estar mais frio, vai haver o resfriamento. Então, quando tem o aumento, é o aquecimento da temperatura, o aumento da temperatura, pode acontecer o aquecimento, ou pode acontecer o quê? O resfriamento dessa matéria, que vai fazer com que ela sofra uma transformação. Várias circunstâncias no nosso redor, no nosso dia a dia, pode comprovar essa transformação, né? Quando você quando você pega lá na geladeira da sua casa, nós gostamos de tomar normalmente um suco gelado, né, um refresco geladinho. Então, para deixar esse suco mais geladinho, nós utilizamos o quê? O gelo. O gelo, ele tem que ser armazenado na geladeira. E na geladeira, o que acontece? A temperatura, ela é mais baixa, ou seja, vai ser mais fria. Quando você tirar esse gelo de dentro da geladeira, a temperatura de dentro da geladeira e do ambiente externo na geladeira não é o mesmo. Na geladeira vai estar mais baixa a temperatura, fora da geladeira a temperatura vai estar mais elevada, ou seja, mais quente. O que vai acontecer com esse gelo? O gelo, ele vai começar o quê? A derreter, vai ter o derretimento. Então, nós vamos perceber que aconteceu o quê? O gelo, ele é uma matéria na forma o quê? Sólida, né? A água na forma sólida. Quando é retirado da geladeira, acontece o derretimento. Então, quando derrete, ele vai voltar para o quê? Vai sair do sólido e vai para o estado líquido. Quando nós deixamos, igual eu dei o exemplo de derrubar água no chão e essa água desaparece com o passar do tempo, né? A água vai evaporar, acontece o quê? É o gasoso, é com A, colocou com O. O que acontece? Vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, são exemplos de transformação de estados físicos da matéria. O que mais eu posso olhar a transformação? Sua mãe lava a roupa, ela pendura no varal, né? Expõe lá o sol. O que a gente vai acontecer com o passar do tempo? A água que estava na roupa vai também o quê? Evaporar, vai secar. Então, houve uma transformação no estado físico da água. A água que estava presente na roupa, no processo de lavagem, vai evaporar, né? Então, vai virar vapor, vai para o estado gasoso. Tem outros exemplos? Temos, né? Então, essas mudanças, cada uma dessa mudança se passa do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e assim por diante, são transformações e cada uma delas tem um nome. Nós vamos ver o nome nas próximas aulas dessas transformações. Outro processo que a matéria pode sofrer também, tá? É o processo de dilatação, tá? O que é o processo de dilatação? Eu acho que vocês já devem ter colocado em algum momento, por exemplo, uma garrafa com água lá na geladeira, não é? Para congelar. E você esqueceu no congelador, né?
O que acontece? Você vai perceber que em alguns momentos, dependendo do material que você colocou no congelador, a água, tá? Quando ela for congelada, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a garrafa rampa, ou vai fazer com que a garrafa estufe, né? Então, isso o que acontece? A matéria, né? O material da garrafa, por causa da mudança de temperatura da água, sofreu o quê? Uma dilatação. Outro exemplo é se você pega, por exemplo, tem a tampa vidro de azeitona. Normalmente o vidro de azeitona é um pouco difícil da gente pegar e abrir. A tampa da azeitona, normalmente o material é de metal, é um tipo de metal. O que acontece? Se você pegar essa tampa, né, e esse vidro, colocar dentro da água quente, o que vai acontecer? O material da tampa, ele vai pegar e vai aumentar um pouquinho, o que a gente chama de dilatar, tá? Ou seja, vai dilatar, as partículas vão pegar e fazer com que ele fique maior em relação ao tamanho do vidro. Então, aí vai facilitar para que você abra essa garrafa de azeitona, esse vidro de azeitona. Então, os materiais, os corpos, né, as matérias, eles podem sofrer o processo de dilatação. Quando eu falo em dilatar significa o quê? Aumentar o tamanho, né? Expandir, vai ter expansão do tamanho dos objetos, tá? Então, todos os materiais podem sofrer uma dilatação? Pode sofrer uma dilatação. Então, nós vamos ter a dilatação dos corpos líquidos, vai ter a dilatação dos corpos sólidos, vai ter a dilatação também o quê? Dos gases, né? Por exemplo, quando você tem um balão, né? O balão, aquele balão que normalmente o povo solta no ar, né? Para que acontece? O balão, para que ele possa subir, o que vai usar? Vai usar o fogo, né? Então, o que acontece? Vai haver uma queima, né? Vai fazer essa queima, que é através do aumento da temperatura, vai fazer com que o ar, tá, sofra o quê? Uma dilatação, e assim, dessa forma, vai deixar o balão o quê? Estufado, né? Vai encher, vai fazer com que o balão expanda e dessa forma ele vai voar. Então, isso aí é um exemplo de dilatação de gases. Quando nós temos o quê? A dilatação da tampinha do vidro de azeitona, nós temos uma dilatação de sólidos, né? E quando é que nós temos a dilatação de líquidos? Você já viu o termômetro, não? Já? O termômetro, aquele mais antigo, dentro dele tem uma substância que é chamada de mercúrio. O mercúrio é uma substância, né, que ele funciona, o mercúrio é uma substância que é encontrada normalmente, apresenta-se no estado líquido. Então, ele, através, quando você coloca assim, ó, na axila, né, se a pessoa estiver no estado febril, o que acontece? O calor do corpo da pessoa vai fazer com que esse mercúrio dilate, né? Então, ele vai subir, né? Vai expandir e vai pegar aí lá no termômetro, com a dilatação, com o movimento que ele faz, vai marcar a temperatura corporal das pessoas, né? Então, todos os corpos, líquido, gasoso ou sólido, sofrem o quê? Pode acontecer a dilatação, que é a expansão do tamanho, o aumento do tamanho, ok? A tia deu uma breve explicação para vocês sobre a transformação da matéria, sobre o que é a matéria, sobre o que vem a ser a dilatação. E no livro de vocês, como eu disse, lá na página de número 12 até a página 15, né? Vocês vão desenvolver a leitura dessas páginas, tá? É importante a leitura, não só uma vez, para que você possa assimilar o máximo possível, tá? Então, o que acontece? Depois dessas páginas, o livro de vocês, nas páginas seguintes, começa a falar do quê? Começa a trazer para vocês
as transformações da matéria. Então, nós podemos perceber que tudo que tem no universo pode ser o quê? Transformado. Tudo que nós temos no universo pode sofrer transformação, tá? Dependendo da transformação que a matéria acontece, nós temos dois tipos, tá? Nós temos as transformações que são chamadas de transformações físicas e nós temos aquilo que é chamado de transformação química. O que acontece? O maior exemplo para a gente mostrar a transformação, no caso de estados físicos, né, é a transformação da água. O que acontece? A água, né, a fórmula que a gente fala aqui da água, ela é constituída por H2O, ou seja, ela tem duas partículas de hidrogênio e uma partícula de oxigênio. Então, isso é o nome da água, tá? A água, como nós vimos, pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Sólido, a gente vai pensar no gelo. Estado líquido, a água que a gente bebe mesmo. E no estado gasoso, a gente vai pensar no vapor, né, presente nas nuvens, no ar, né, presente no ar. Então, o que acontece? Vimos que ela pode mudar de um estado para outro. Então, quando a gente tem essa transformação, passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e assim por diante, isso a gente fala que é uma transformação. Essa é uma transformação física. Por que é uma transformação física? Ela vai estar em estado físico diferente, mas vai deixar de ser água? Não, o gelo é a água, o vapor é a água que nós bebemos também, a água não muda, a composição, ou seja, H2O continua sendo o quê? A mesma. Então, nós falamos que isso é uma transformação física, mas a matéria também, tá? Aqui na natureza, pode sofrer outras transformações, o que nós chamamos de transformações o quê? Químicas. Por exemplo, vamos pegar como exemplo na cesta de fruta na sua casa. Você já pode perceber em alguns casos que a banana, né? A mãe de vocês compra a banana um pouquinho mais verde, né? Para que ela tenha uma durabilidade maior. Compra laranja, compra maçã, várias frutas ou também verduras. O que acontece? Você vai perceber que às vezes tem uma laranja ou uma maçã ou a banana. Essas frutas, quando vai passando o tempo, elas vão sofrendo uma transformação, não é? A banana, quando ela vai ficando mais madura, ela vai ficando com uma coloração mais escura, né? E a maçã ou a laranja, se você passar um tempo, elas começam a formar como se fosse a gente chama de bolor, né? Elas começam a morfar e o cheiro até muda, né? Então, ela começa a sofrer uma transformação. A composição dessas frutas começa a ser o quê? Alteradas. Normalmente, o bolor é causado por fungos, né? Então, a mudança da temperatura, o ambiente, o contato com outras coisas faz com que essas frutas, elas sofram uma transformação e se não forem consumidas no prazo determinado, elas começam o quê? Ficar, que a gente chama de podre, né? Acontece o apodrecimento. Nesse apodrecimento, a matéria ela sofre uma transformação. Não uma transformação física, né? Porque quando a gente tem a transformação física, na maioria das vezes, principalmente se a gente tratar da água, pode ter uma reversão. Por exemplo, a água no estado líquido, ela pode ir para o estado sólido e eu posso reverter o processo, tirando ela do ambiente mais frio e transformando novamente em água. Só que uma fruta, quando ela sofre essa transformação, que a gente chama de transformação química, não tem processo de reversão. O alimento ficou podre, ele não vai deixar de ficar podre. Ele vai entrar no processo de o quê? Decomposição. Então, a matéria ela foi transformada. Então, havendo uma mudança na sua composição. Então, a gente chama de transformação química. Então, nós temos dois tipos de transformação. Transformação química e transformação
física, tá? Na transformação física, a gente pode dizer que é uma transformação reversível, ou seja, a gente pode voltar ao que era antes, e na transformação química é uma transformação irreversível. Porque o que é algo reversível? Uma vez transformado, não volta ao seu estado original, não volta ao que era antes, ok? Então, isso também está presente, essas informações estão presentes também no livro de vocês. Só que já está o quê? Lá na página de número 17, ok? Então, é importante que vocês façam a leitura, tá? Então, vocês vão fazer a leitura da página 12 até a 15 e, posteriormente, tá? Vocês vão fazer a leitura da página de número 17 e número 18, tá? Vou colocar até aqui já para que vocês façam a leitura. Número 17 e número 18, né? Onde nós trabalhamos o quê? O que vai estar abordando novamente? Recapitular? O que nós falamos nessa aula? Sobre a matéria, sobre as mudanças de estado físico da matéria. Nós falamos sobre as transformações que a matéria pode estar, quais estados físicos que a matéria pode ser, o que é um corpo, o que é um objeto, o que é matéria. A transformação, o que vem a ser a transformação física, o que é a transformação química. Então, para complementar, né, o comentário, esses comentários que eu fiz na aula de hoje com vocês, vocês precisam fazer a leitura, tá? Então, como tarefa de ciências de vocês hoje, é somente a leitura. Na nossa próxima aula, nós vamos começar fazendo as atividades, nós vamos fazer atividades no material didático de vocês de ciências, ok? Então, boa leitura para vocês, um cheiro, meus amores, e até as nossas próximas aulas. Beijo, amores!